Olá, boa noite. Vamos finalmente falar da nossa enquete de ontem que eu lancei no Stories, né? Se eu não transar com meu marido, ele vai procurar outra. E o resultado foi bem pareado, né? 42% pro sim, 58% pro não. Foi bem interessante os comentários que eu recebi, alguns directs falando sobre o tema, bem polêmico. O comportamento sexual sempre é um tema bem, bem polêmico. E joga a primeira pedra quem nunca, né, pensou sobre esse assunto. Quem nunca teve esse medo, quem nunca teve essa preocupação em algum momento da vida, aquele momento que a gente está com a autoestima um pouco mais baixa. E, então, assim, é uma coisa que chega muito em consultório. Essa preocupação, principalmente feminina, com o comportamento do parceiro. Mas e esse comportamento? O que influencia, o que determina? Hoje em dia, a gente tem muito claro da questão genética. A questão genética é bem importante para determinar o comportamento, principalmente comportamento sexual, até porque o comportamento sexual está bem ligado ao instinto, então tem essa parte genética importante. Algumas pessoas falam um número até de 50% determinaria. Varia, né? Não dá pra gente determinar e fechar no número certo. Mas é importante saber que esse biológico, esse potencial sexual que cada um nasce, um mais, outro menos, ele é bem importante. Claro que não é o único, existem outras questões muito importantes também, como a sociedade que essa pessoa, a cultura que essa pessoa está inserida, a formação familiar, as crenças, os medos, as questões, as experiências e como cada um interpreta essas experiências e assimila. Hoje se fala também em questões intrauterinas, durante o período intrauterino que poderiam determinar determinados comportamentos, a alimentação, né? E tudo isso. Então, são N fatores que determinariam esse comportamento. E depois de estudar bastante sobre estudar e ver no consultório também, na terapia sexual, a gente faz alguns questionamentos, né? E um deles é por que é que a gente se preocupa tanto com o comportamento do outro? A gente tem como controlar, prever ou ser responsável pelo comportamento do outro? Impossível. A gente às vezes se surpreende com o nosso comportamento, muitas vezes a gente se surpreende com o comportamento do outro, mas é justamente por isso, porque a gente sempre fica querendo certezas, o nosso cérebro sempre quer certezas. E aí a gente acha que conhece e no fundo a gente não conhece. E a gente sempre tenta controlar e diminuir as incertezas perante o outro. Mas eu trouxe esse tema com o interesse da gente pensar em que foco nós devemos ater a nossa atenção. A gente tem que se ater no outro, tão imprevisível, tão impossível de você determinar. Não, a gente precisa se ater na gente. A gente precisa se ater, em vez de perguntar por que é que, será que se eu não tiver relação, se eu não transar com ele, ele vai procurar outra? Por que que eu não quero esse sexo? Por que que eu não estou afim? Por que que eu estou abrindo mão dessa, dessa, desse sexo nessa relação? Uma coisa que é tão importante, né? Então a gente precisa se questionar, não baseado no outro, que a gente não tem controle nenhum, apesar da gente achar às vezes que tem. Nem a gente tem controle sobre a gente, mas a gente consegue um pouquinho, né? O prever ou tentar controlar o nosso comportamento. Então a mensagem que eu queria trazer hoje era sobre isso. Principalmente em relação ao comportamento sexual, a gente tem que parar de se ater no outro, no comportamento do outro e pensar na gente. Sexo é muito bom, mas sexo é consequência. Consequência de um relacionamento bom com o outro, mas principalmente com a gente, né? Então, esse era o que eu queria fazer a gente pensar um pouquinho, parar para pensar um pouquinho e refletir. Vai ser sempre essa a intenção dos vídeos que eu proponho, dos assuntos que eu proponho, dos vídeos que eu gravo para vocês. E acompanha lá no canal do YouTube.
aqui no Instagram e a gente vai estar sempre refletindo sobre esses assuntos, principalmente os assuntos de comportamento sexual.